CBN Mulheres de Negócios. Olá, tudo bem? Eu sou Ivânia Porto e você ouve agora mais um episódio do podcast CBN Mulheres de Negócios. E hoje eu tenho um prazer imenso de estar gravando no maior evento de mulheres empreendedoras, recebendo aí duas pessoas que para mim são autoridades quando você fala de empreendedorismo e de empreendedorismo feminino. Eu recebo aí nada mais do que a representante nacional, Ana Cláudia Otaite, das associações do Brasil. Ela representa, embora a sede seja de São Paulo, ela seja a primeira dama de São Paulo e de Brasília, mas ela representa todos os 5.600 municípios do Brasil. Onde tiver associação, onde pensar em empreendedorismo, a gente pensa em Ana Cláudia Otaite. Recebo o Sebrae, esse parceiro das mulheres empreendedoras, esse parceiro sempre de primeira hora das mulheres que querem fazer o evento, Débora Florencio. Como eu sei que a Ana Cláudia vai voltar para São Paulo, eu vou passar para ela. Seja muito bem-vinda, Ana Cláudia. Nos fale, qual o objetivo do Conselho Nacional da Mulher Empreendedora, a qual você preside e faz um trabalho tão bom? Vânia, é um prazer estar aqui com você, muito bacana o evento, parabéns. O principal, na verdade, o SEMEC é um propulsor de ideias. Ele cria as ideias, ele cria os programas e ele distribui para vocês, presidentes de conselhos das federações, para que vocês possam divulgar por todos os municípios. Então é nada mais, nada menos do que um propulsor de ideias. E hoje a gente tem vários termos de cooperação, inclusive com o Sebrae, que temos o projeto Desenvolve Mulher Empreendedora, mas também com a Associação Brasileira de Franquias, com a Uber Mulher. Isso, Ana. Ainda ontem, Débora, nós, representando o Conselho Nacional, no qual eu tenho assento, Ana Cláudia levou dois grandes parceiros e fizemos duas assinaturas. Conta aí pra gente essas assinaturas. Então, nós assinamos 2 termos de cooperação com plano de ações, um com a Uber, para empregar mais mulheres na Uber. E por incrível que pareça, gente, eu fiquei surpresa com o que a Uber oferece para a mulher. É tudo, é plano de saúde, é financiamento, é segurança. Inclusive, ela tem a condição de escolher futuramente, porque precisa ter mais motoristas Uber, para se ela escolher que ela só quer transportar mulher. E as mulheres podem pedir motoristas só mulheres. Isso. Então eu acho que pra gente também é uma segurança, né? E olha, financiamento de carro, conta em banco. Então assim, eu fiquei surpresa com a Uber. E hoje nós temos esse termo de cooperação, nós vamos distribuir para todo o Brasil, para todas as associações comerciais da CACB. Fora isso, com a Associação Brasileira de Franquias, que também, para minha surpresa, você tem franquias de 5 mil a 5 milhões. Então você pode e tem condições de fazer qualquer mulher montar uma franquia hoje em dia e ter toda a metodologia, toda a capacitação, a forma de gestão. Então foi muito bacana. Foi muito bacana, eu também fiquei feliz. Eu estava ontem ao lado dela, quando ela assinou e quero já registrar. E aqui em Pernambuco nós vamos buscar a mesma parceria, replicar o que a Nacional está fazendo para possibilitar mais oportunidade a mulheres. Mas não só isso, a gente não fica só, a gente se preocupa também com a tributação. Hoje a tributária é muito forte, na pequena, na média e na grande empresa. E ontem a Ana Cláudia fez uma agenda, o senador Pacheco é o presidente hoje do Senado e a pauta da tributação da reforma está no Senado. Já saiu da Câmara de Deputados e está com ele, ela conseguiu isso. Como foi isso ontem? Eu marquei com o presidente Rodrigo Pacheco para receber as nossas mulheres do SEMEC e eu levei várias pautas para ele. Uma das pautas discutidas foi a reforma tributária, mas eu levei várias sugestões e pautas que já estão em andamento de projetos de leis ou que já são leis, para ele ter um olhar mais para a mulher empreendedora. E para minha surpresa,
ele nomeou o SEMEC como a ponte Isso, de comunicação, interlocução. a interlocução com o Senado Federal e com a frente feminina, da bancada feminina de senadoras, para essas ideias e essas proposições. Essa para mim foi a maior alegria. Eu estava lá e fiquei muito surpresa em ele dar essa responsabilidade ao Conselho das Mulheres Empreendedoras e não à CACB. E isso mostra a proatividade, mostra a presença. Débora Florencio, Sebrae, muito obrigado por essa parceria, por esse empreendimento, e você está sempre do lado. Me diga a importância do MUDE. O MUDE para mim é muito simbólico. É quando um grupo de mulheres inicia um sonho de ajudar, de apoiar, de incentivar, de inspirar outras mulheres absolutamente do nada, tendo um pano de fundo, uma entidade de representação, uma entidade de muito destaque em Caruaru, mas que vocês tiraram absolutamente do nada uma ideia linda e está aqui materializada na nossa frente, literalmente. É verdade, Débora, é verdade. Eu fico tão orgulhosa quando a gente procurou você, e você foi uma das primeiras. E a gente procurou e recebeu esse apoio, porque quando a gente vê essa feira bonita, como está agora, esse evento, a gente fica cheia de emoção. E mais ainda, a gente vê, e o nosso papel é esse, de possibilitar tantas mulheres. Débora, na reunião da organização, eu ouvi tanto depoimento bonito, tanta coisa bonita, tantos agradecimentos, porque elas eram pequenas, se achavam pequenas e não podiam estar no evento desse porte, dessa natureza. E aí eu fico tão feliz, porque são as menores, as pequenas empreendedoras que precisam do nosso apoio, não é isso? Que mais precisam do nosso apoio, sim. O MUDE, Vânia, tem um papel que eu tenho refletido muito, assim, ultimamente, e vocês trazem esse papel perfeitamente. É o papel de dar palco, de dar protagonismo a essa força que é a mulher empreendendo. Só que, rotineiramente, o que é que a gente observa muito, e eu trabalho com empreendedorismo há 30 anos, é que as mulheres, normalmente, elas preferem ficar por trás das cortinas. Nos bastidores, não é isso, Débora? Nos bastidores. Então, tem muitos empreendimentos que tem um casal e que, na maioria das vezes, o homem assume todo o protagonismo, mas em comum acordo com a mulher. Porque o papel feminino fica muito mesmo, está ali dando a retaguarda. Mas é importante a gente saber que a gente, além... Não é apenas um desafio que nós mulheres temos. A gente tem o dever de chegar mais junto, de assumir esse protagonismo. É verdade, Débora. E você vê, quando você diz assim, a nossa responsabilidade dá palco. Hoje a sociedade mudou muito. A forma de comprar, a forma de lidar, a forma de vender. Perfeito. Então precisa tanto desse palco, né? As pessoas cada vez mais, elas precisam de espaço. A mudança das relações de negócios mudaram. E o Muda é isso, também muda, possibilita, porque se a gente ficar naquele modelo tradicional de vendas, a gente precisa de palcos como esse. E o Sebrae, ele tem uma trilha de conhecimento para essas mulheres e possibilitam o crescimento dela. Me fale mais dessas trilhas de conhecimento. O Sebrae está envolvido, está com esse compromisso, já vem de um tempo com o Sebrae Delas. A nível nacional, o Sebrae Delas busca justamente, é necessário preparar para a gestão, preparar para esse mundo de tantas mudanças, certo? Preparar essa mulher para que ela enfrente, mas enfrente sem receios. Enfrente com conteúdo, com conhecimento de causa. Então, essas trilhas preparadas no Sebrae Delas, elas visam justamente isso. A gente busca, Ivânia, oportunidades como essa de estar no MUDE, ofertando esse conhecimento que o Sebrae tem para dar, certo? Para essas mulheres,
ofertando esse impulso. É isso. Muitas mulheres precisam só de um empurrão. A gente precisa de rede. Rede. Literalmente. A palavra é essa. Conexão, rede, apoio. Porque elas empreendem. Elas têm muita capacidade. Às vezes é a oportunidade e falta. E a gente poder juntar todas essas oportunidades num ambiente como o Mood, isso é muito bom. E sabe outra, Débora, eu tenho falado e muitas vezes é preciso participar de um evento assim, ou de discussões, ou mesmo de cursos lá no Sebrae. Por quê? É numa discussão, num debate, num curso, e você tem um insight, e você tem uma ideia, e você tem, sei lá, um gatilho e te desperta. Muitas vezes você fica dentro do seu negócio, mas os negócios precisam estar rodando, se transformando, né? Se conectando. A palavra literalmente é essa, Ivânia. Precisam de conexão. E para que esses negócios eles estejam antenados, é necessário adquirir conhecimentos e trocar informações. Muitas vezes você pensa que vai para um curso, você só vai ficar num polo passivo, certo? Ou participar de uma reunião, ou participar de um evento como esse do Mood, uma feira como essa do Mood. Você vai estar trocando. À medida que você aprende, você também ensina. Você traz teu conhecimento. E isso é muito importante. Essas trocas fazem com que o mundo prospere, o mundo evolua. A gente não pode dizer que é a mesma mulher que a gente era há 10 anos atrás. Não precisa nem ir tão longe, há 5 anos atrás. A nossa geração, ela cresceu e aprendeu sendo passiva. Então a gente consumia livros, consumia conhecimentos, mas lutava muito, apanhava muito. Hoje não. Essa geração pode se conectar, pode iniciar, pode fazer laboratório. As ideias estão à palma da mão, um celular, uma conexão. Exatamente. Então, elas têm tudo para ganhar esse mundo, não é isso? E eu fico me perguntando e fazendo uma reflexão, e eu queria que você fizesse essa reflexão comigo, para essas pessoas que estão nos ouvindo. E às vezes elas sabem muito, mas não sabem como começar. Elas têm muita força, mas falta coragem de iniciar. Elas devem procurar o Sebrae. Elas devem, podem e serão muito bem-vindas e assistidas no Sebrae. A ideia é justamente essa, é dar o primeiro passo. Não tenham dúvida, empreender no país, empreender no Brasil é uma tarefa dificílima, mas ela é difícil para todos igualmente. Talvez um pouco mais, a gente sabe, devido à dupla jornada para a mulher, mas a mulher também tem características, habilidades que são naturais, que são estimuladas desde o berço, que fazem com que ela se conectem com mais facilidade a um consumidor, por exemplo. Entendam melhor as necessidades. Pouco antes de entrar aqui, Ivânia, eu estava conversando com uma empreendedora que vai estar no palco do Mood, a Lígia Raquel, e ela contando como mudou o negócio dela a partir de uma gravidez. Que ela pode sentir, ela trabalha com moda, sim, certo? E ela pode se colocar no lugar das mulheres que estão passando por essa fase tão importante da sua vida. E é muito interessante ouvi-la descrever, mudou o produto, tá entendendo? Tá criando coisas novas. É a partir do consumidor e você modela seu produto e faz o negócio. Daí por quê, Débora, a importância da empreendedora, da empresária, está perto do consumidor, tendo essa relação, tendo essa conexão, conversando com os fornecedores, com o Sebrae. O Sebrae tem uma experiência vasta para que ela possa moldar esse produto para o consumidor final, não é isso? Ela precisa estar perto, inclusive, do que se entende por concorrente. Às vezes, o concorrente não é bem quem a gente está pensando que é. É verdade. Então, quanto mais próximo você estiver, vocês podem desenvolver mais estratégias, certo? Isso você não consegue fazer de trás de um balcão sem nunca se expor, sabe, Ivânia? Eu acho que nós, mulheres, precisamos um pouco disso. De modular essa capacidade de exposição mesmo, de vir para a vida. Essa exposição eu chamo de liderança.
né? Pois A é. gente bate tanto papo sobre liderança, porque a gente já conversa sobre isso e diz que não adianta só trabalhar, é preciso se expor. E para se expor você precisa liderar, ter palco, ter fala, ter voz. E nem sempre as coisas são pensadas ou feitas ou realizadas como a gente pensa. E as pessoas não querem um embate, não querem que pessoas digam e ela não esteja certa. Então isso é preciso ter a coragem, realmente, você está certa. E quando a gente aprende que necessariamente a gente não está com a razão e que a gente tem muito a aprender durante um embate, por exemplo, ideias não precisam ser as nossas ideias. A gente pode apoiar e incentivar as ideias dos outros, das outras pessoas, certo? E se emparcerar, né, Débora? Exato. Porque eu mais vejo hoje, Débora, eu acho que a minha geração, não sei a sua, a minha geração foi criada e sociedade não presta. Não é. Meus pais, minhas mães, família. Hoje não funciona esse argumento. É parceria. Aliás, não é nem sociedade. Você pode ser parceiro em um trabalho, em um produto. Não precisa aquela sociedade antigamente Exatamente. tão contratual. Mas a parceria é tudo. Eu aprendi recentemente que uma das palavras da língua portuguesa que mais possui derivações é a palavra colaboração. Coisa boa, me ensina. E é troca. Colaboração, para pensar. Colaboração tem ação, tem labor, tem coração. E se você sair, você vê a quantidade de derivações que a palavra traz no português. Verdade, semanticamente. E na vida, semanticamente ela traz. Mas e na vida? A gente não consegue hoje fazer absolutamente nada. Só. Verdade. Então, colaboração é uma das palavras da vez. Sim. E aceitando ajuda. Aceitando ajuda. Claro. Eu Se digo abrindo. sempre aos meus alunos de administração a importância de saber nossos limites. Mas mais importante, descobrir nossas habilidades e competências e fortalecê-las. Porque, olha, ninguém tem tudo, né, tem total capacidade, né, isso. E conhecer a si mesmo dá uma força muito grande ao plano, à coragem, a enfrentar, a implantar um projeto. Não é isso, Débora? Inclusive, a gente parar de temer as nossas fragilidades. Sim, isso. A gente se conecta tanto quando a gente se conhece um pouco melhor, certo? E entende que ninguém detém todo o conhecimento. Então, por que não? Você contribui com o outro e o outro contribui com você. É a troca. É a gente troca, vive é a numa troca. sociedade de troca. E Aliás, nós, mulheres. os negócios e o comércio lá atrás, na história medieval, começou com troca. Perfeito. É isso aí, Vânia. Não é? É isso aí. A troca. E outra coisa, Débora, eu chamo sempre a atenção quando a gente está debatendo é a importância do conhecimento. Eu acho que cada vez mais as pessoas devem procurar o conhecimento, a capacidade o dado e essa informação superficial, ela não é suficiente. É preciso que a gente leia mais e estude. Aprofunde. E principalmente a gente se questione sempre, porque ao mesmo tempo que a gente está tendo acesso a tanta informação, a gente está tendo acesso a muita informação superficial. Isso. E essa superficialidade faz com que a gente adquira uma certa preguiça de pensar com a nossa cabeça. Tá entendendo? De colocar à prova o que a gente de fato. E errar mais. Porque como mais. a gente tem muita informação, na superficialidade a gente já acredita e sabe. Eu conheço tantos projetos iniciais que vieram a mim, eu estou com esse projeto, eu vi falha, mostrei a falha, mas a pessoa estava tão apaixonada pela ideia e ela não se percebeu, se ela estudasse mais um pouquinho, erraria menos. Eu acho que tem a importância de você gostar, de se apaixonar por aquilo que faz, tem a importância, mas tem a importância de você estudar o negócio, o evento, o projeto, o seu negócio. Eu acredito que a gente deve ter uma paixão por gente.
paixão por pessoas. Ideias, a gente pode estar sempre evoluindo. Então, quando a gente recebe um empreendedor que ele está tão encantado com a ideia daquele negócio que está na cabeça dele, parece que ele coloca uma redoma para não pensar em todos os aspectos. Não faz aquela leitura 360 graus por paixão, certo? A sua própria ideia. É muito legal. O mundo só evoluiu por conta de pessoas apaixonadas, sim. É verdade. Pessoas que têm uma ideia. Eu vejo o Moody. O Moody está aqui, materializado, e partiu da cabeça de 4 mulheres. 4 mulheres que podiam estar fazendo qualquer outra coisa. Podiam estar ganhando dinheiro em outras áreas. Mas aí a gente compreende que... O propósito. É o propósito que está por trás. Então, ter uma paixão por um propósito, ótimo. É verdade. Excelente. Agora, o propósito, ele precisa ter sentido, né? Ele precisa ser colocado no plano, para não ficar só no plano das ideias. Exato. Eu conheço muitas pessoas e pensam, têm boas ideias. A gente percebe e a ideia pode dar um projeto, mas aí tem dificuldade de materializar. Eu acho que um dos primeiros caminhos, e aí é na minha opinião, sabe, Débora, é colocar no papel. Porque no papel, palavra tem peso. Ali está de uma forma concreta o seu projeto. Então, na mente não, a mente é fluida. Você começa a pensar, a mente vai, abre outro campo, outra ideia e outra ideia. Então, fica solto. Você tem razão. Acho que o planejamento é o primeiro passo. Planejamento é essencial. Eu diria até que, assim, não se aflija se você passar muito tempo no planejamento. Ou passar um bom tempo nesse planejamento. Não Sim. muito. Você tem que partir para a ação. De fato, até porque nada vai sair do papel perfeito. E é errando que você vai, tropeçando, caindo, levantando. Mas se você não visualizar, e a gente só visualiza quando a gente escreve, efetivamente, quando a gente bota num plano, é essencial, inclusive para você ver assim, quais aspectos são os aspectos mais fortes e os que precisam mais atenção. E falar em planejamento, antigamente os planejamentos levavam muito tempo para serem construídos. E mais ainda, eles eram mais rígidos. Hoje não. A gente tem uma flexibilidade muito grande no planejar. É o planejar, já botar para prova, para laboratório, para alterar as rotas. E falando em planejamento, a gente está encerrando o nosso podcast. Eu fico tão feliz por dividir essa experiência, esse debate, essa condução de um tema, mulheres de negócios. Uma cidade, uma região, e fortalece tanto a gente. Então a gente só agradece, Débora. E aí eu peço que você se despeça das nossas ouvintes do podcast, deixando aí a sua mensagem. Ivânia, primeiro, muito obrigada pela oportunidade. Esse programa está fazendo história, sim, e está ajudando. E a gente tem que vir nessa vida para ser incentivo mesmo, sabe? A gente tem que vir para ajudar. E eu acho que você espelha muito bem esse ideal. Nós espelhamos, pelo menos eu busco estar no apoio, eu busco de fato apoio, porque às vezes as pessoas só precisam de um pequeno empurrão. É verdade. E podem buscar o Sebrae. Para os ouvintes que estão aqui de ambos os sexos, busquem o Sebrae. Busquem informação, busquem orientação. Vocês não estão sós. É verdade. Tá entendendo? Esse é o momento de dar as mãos. Mas mais do que dar as mãos. É mais capacitar, é informar, é fazer network. É acolher. É vender. E o Moody, eu gostaria de encerrar minha participação dizendo, o Moody está aqui para tudo isso. O Moody é um evento extremamente completo, porque foi pensado justamente nisso, no acolher, no inspirar. Então venham para o Moody. É isso, venham mesmo. E assim finalizamos mais um episódio do CBN Mulheres de Negócios. Agradeço a participação e contribuições de você,
E principalmente o CBN Mulheres de Negócios é um podcast voltado a empreendimentos, a finanças, negócios, política. São mulheres assim, falando sobre mercado de trabalho, inovação, desafios e conquistas. Mulheres de Negócios é uma produção da CBN Caruaru, realizado no Grupo Nordeste de Comunicação, uma produção de Juliene Araújo e edição de Nete Alves. Nos vemos no próximo episódio. CBN Mulheres de Negócios.